O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Filhinhos, vamos conversar um pouco. A palavra de Deus hoje, mais uma vez, nos coloca diante da identidade do Senhor. No livro do Gênesis, nos deparamos com um Deus que cria tudo porque ama. Deus é criador. Deus cria o homem. E assim nós ouvimos na liturgia do domingo. Deus cria o homem e da sua costela tira a mulher. Deus é criador. No segundo livro da Sagrada Escritura, nós encontramos mais um atributo do Senhor. Deus é aquele que nos liberta. Deus liberta o povo hebreu. Deus liberta o povo que vivia na escravidão. Deus é criador. Deus é libertador. E o Salmo responsorial de hoje confirma esse grande atributo de Deus. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. É o Senhor quem nos liberta. Se você, neste momento, sente uma profunda angústia dentro do seu coração, de situações que não foram resolvidas, de mentiras, de injustiças, que você possa rezar ao Senhor, porque é o Senhor que conhece o nosso coração, está sempre pronto a nos libertar de tudo aquilo que nos traz angústia, de tudo aquilo que nos traz este peso. E é Ele quem julga com justiça. O nosso Deus, Ele julga com justiça. Nem sempre nós julgamos com justiça. Nós não somos juízes. Deus é juiz. E a justiça de Deus é soberana. A justiça de Deus, ela não erra. Ela não falha. Por isso, muitas vezes, diante das injustiças, das calúnias, das difamações, coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele nos liberta de toda angústia, Ele nos liberta de toda a injustiça. O Senhor é aquele que pousa os seus olhos sobre os justos. Seu ouvido está sempre atento ao seu chamado. Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Confiemos na justiça de Deus, porque Deus nunca erra. Queridos irmãos, queridas irmãs, Quaresma é tempo de frutificar. É tempo de apresentar a Deus os frutos dos nossos esforços quaresmais. É tempo de apresentar a Deus os frutos da oração, do jejum, da prática da caridade. Ontem a liturgia nos incentivava a isso. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu? Senhor, quando?
Quaresma é tempo de olhar para a nossa volta. A campanha da fraternidade está aí para nos ajudar, não é? Quaresma é tempo de apresentar a Deus os frutos dos nossos sacrifícios. E a palavra de Deus exige isso de nós, assim como nós ouvimos na profecia de Isaías. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais. Não é isso? A gente já viu. A chuva desce do céu. A neve desce do céu. E para lá não voltam mais. Até porque ninguém nunca viu chover de baixo para cima. Já viu isso? Já viu nevar de baixo para cima? Não. Uma vez que cai de lá, não volta mais. Mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, dar semente para o plantio, para a alimentação. Assim a palavra que sair da minha boca não poderá voltar para mim vazia, diz o Senhor. Antes realizará tudo o que for da minha vontade. É a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, amados, que nesse tempo quaresmal possamos produzir frutos. E no Pai Nosso nós encontramos mais uma vez a vontade de Deus sendo manifestada, não é? O orante diz: seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Quaresma é tempo de produzir frutos, de apresentar a Deus os frutos da nossa oração, do nosso jejum, da nossa caridade. É tempo de entrar no seu quarto em silêncio e de rezar a Deus, porque o Senhor vê tudo que está oculto, o Senhor vê tudo aquilo que está escondido. Deus nos chama à oração. E no Evangelho de hoje, segundo Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15, o Senhor nos ensina a rezar. Especialmente quando as palavras fugirem dos nossos lábios. Quando o vazio, muitas vezes, estiver ali, no profundo do nosso coração. Basta rezar como o Senhor nos ensinou. Ele disse: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das palavras, das retóricas, não é? E a gente ouve tantas orações quando as pessoas ficam preocupadas em falarem bonito. Palavras bonitas. Não é isso que toca o ser de Deus. Não sejais como eles, diz Jesus, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós peçais. Então, quando for rezar, dizei assim: Pai nosso, que estais nos céus. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. É Deus quem nos deu a vida, que soprou sobre as narinas do homem o seu Espírito Santo, o seu Ruá, o seu Espírito Santificador. É Deus quem gera a vida, é Ele o nosso Pai, que carinhosamente nós chamamos de Abá, de paizinho querido, de papai. Deus é o nosso Criador. É Ele o nosso Pai, porque nos deu a vida, porque nos gerou, porque nós somos frutos dEle. Pai nosso que estais nos céus, como dizia o Salmo, o céu é a casa de Deus e a terra é o seu escabelo. É o lugar onde Ele coloca os seus pés para o descanso. Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, o teu nome, o nome de Deus é santo. Assim como nós cantamos em toda a Eucaristia, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Porque Deus é santo, santificado seja o teu nome. E o que nós devemos pedir todos os dias: venha a nós o vosso reino. Venha, Senhor, sobre nós o teu reino, o reino da tua divina vontade. Seja feita a tua vontade. Por que vem o teu reino? Porque nós sabemos que estamos aqui de passagem. Porque o importante para nós, como diz todo o Evangelho de São Mateus, é o reino de Deus. O importante para nós é o reino. E é esta preocupação que Deus tem para com todos os seus filhos,
Que ninguém perca a felicidade eterna, que ninguém jamais perca a vida eterna, porque o reino de Deus é o máximo que nós alcançaremos, queridos irmãos e irmãs. É a felicidade plena, é a realização da vocação humana, desse chamado que o próprio Senhor coloca dentro da nossa alma, que Ele mesmo escreve dentro do nosso coração. O chamado ao reino, o chamado a voltar para casa. Como é bom voltar para casa, não é? Às vezes a gente sai, olha, vou sair em missão, 1, 2, 1 mês, 1 ano, mas como é bom voltar para casa. E o reino de Deus é a nossa casa. E Deus quer que voltemos para Ele no momento certo, não é? Seja feita a tua vontade, Senhor. Não mais a minha vontade, não mais a minha pecaminosa vontade, mas a vontade de Deus, do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Santificador. Assim como dizia tanto a serva de Deus, Luísa Picarreta, que eu possa me abrir à divina vontade, que eu possa viver no reino da divina vontade. Não é? Não apenas conhecê-lo, mas viver isso com a minha própria vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É claro que nós rezamos sempre voltados para a Santa Eucaristia, amados, mas o pão que nós pedimos não é apenas o pão eucarístico, mas também o pão nosso de cada dia, o pão material, porque nós precisamos sobreviver e o Senhor sabe disso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, e nós devemos pedir perdão sempre a Deus, porque a palavra nos fala que o justo peca ao menos 7 vezes ao dia. O justo! E olha que eles estão em extinção. O justo peca 7 vezes ao dia, não é? Perdoa as nossas ofensas, já pressupondo que nós também perdoamos os nossos irmãos. Será que nós estamos em ordem com a oração do Pai Nosso? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Como essa palavra é importante. Tem gente que pede nas suas orações: ai, Senhor, minha vida está tão calma, manda uma tentação. Minha vida está tão tranquila, o matrimônio está tão sossegado, manda uma tentação, Senhor, para dar uma agitada. Não. Jesus nos ensinou no Evangelho de domingo, que o tentador, ele pode nos levar à perdição. E a nossa oração deve ser essa: não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Esteja conosco, nos fortalecendo, nos protegendo, nos defendendo do tentador, aquele que quer a perdição das almas, aquele que quer muitas vezes a nossa condenação, através das nossas próprias atitudes. Livrai-nos, Senhor, da tentação e do tentador, mas livra-nos do mal. E esta oração é preciso ser vivenciada. É preciso que nós testemunhemos esta oração. Ela precisa ser testemunhada com a nossa própria vida, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque o mal existe, porque o mal está aí, solto, no meio de todos nós, não é? Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, ainda na primeira semana do tempo da Quaresma, que possamos rezar a Deus esta oração de poder, diariamente, que possamos apresentar ao Senhor os frutos da nossa penitência, da nossa oração e também da prática da nossa caridade. Quaresma é tempo de conversão, tempo de mudança de vida. E nesse deserto o Senhor nos ensina a rezar, porque nós não estamos abandonados, Deus nos ensina a rezar. A oração do Pai Nosso é uma oração verdadeiramente de poder, é uma oração completa, é o próprio Cristo Jesus que nos ensina a rezar. Por isso nós rezamos também, Senhor, não apenas a oração do Pai Nosso, as orações que fazem parte da nossa igreja, da Ave Maria,
da profissão de fé, orações do Santo Rosário, como essas orações são importantes, Senhor, para a nossa santificação, para que possamos nos manter neste caminho de santidade. E hoje, além do Pai Nosso, Senhor, nós pedimos, e durante todo o nosso dia nós queremos meditar esta palavra: o Senhor é o nosso libertador, o Senhor liberta os justos de todas as suas angústias. Tome posse desta verdade, meu irmão, minha irmã, que juntos nós possamos caminhar agora, confiantes de que Deus está ao nosso lado, nos defendendo, nos protegendo, filhinhos, nos ensinando a rezar. Ele que é o nosso Pai, Ele que tanto nos ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.